Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje você vai ver uma correção como você nunca viu. Você vai aprender a escrever uma redação observando e aprendendo com os erros e acertos do outro filho. Então, continue aqui comigo e vamos seguir aí para o conteúdo. Vou começar aqui mostrando, a folha da redação e deixando aqui evidente que essa aluna, essa minha filha, ela é aluna da plataforma no curso do Extensivo Enem e para além de todo o suporte que ela tem, ela ainda pede na redação algumas dúvidas, Ela tira algumas dúvidas na redação. Ela colocou aqui, prof, lá vou eu com as dúvidas. Adicto na primeira vez deveria estar entre aspas? Não há essa necessidade. Como no segundo parágrafo eu falei mal da lei antidrogas, pensei na conclusão como escrevi, fiz mal. Cheguei a escrever o primeiro rascunho como um agente sendo cisnade, mas pensei que não ia ser coerente falar mal da lei e depois citar algo que a criou. Na realidade, você poderia sim ter feito isso, no sentido de melhorar as ações relacionadas à lei. Então, você criticou a lei. Por quê? Porque da forma como ela está configurada, da forma como ela está organizada, ela não está sendo aplicada de maneira efetiva. Por esse motivo, é que é possível sim você criticar essa lei e aí logo na sequência apresentar uma proposta de intervenção que resolva esse problema. Estou procurando usar os travessões no texto para melhorar a competência 1. Então, você pode usar, quando você for exemplificar ou quando você for explicar algo, você pode aí usar os travessões. Ansioso pela aula dos agentes, não estou satisfeita com a conclusão. Eu espero que você tenha entendido após aquela aula lá, que eu dei sobre os agentes, sobre todos os elementos. Então, qualquer dúvida você também pode me chamar, beleza? Então, olha só, gente, aqui nós temos a redação. A proposta era sobre a importância do combate ao uso de drogas no Brasil, e aí eu já vou puxar um adendo, para vocês observarem que sempre que tiver a palavra importância, primeiro você deve trazer essa importância. Então, primeiro você deve reiterar como é fundamental, é necessário, é imprescindível que isso seja realizado. E aí, logo na sequência, você vai complementar, ou melhor dizendo, contra-argumentar, reiterando que essa importância, que essa necessidade, que essa viabilidade não ocorre na prática. Então, olha só. Lá na redação, aqui no canal do YouTube, melhor dizendo, tem um vídeo em que eu explico, e se o tema de redação for a importância de. E aí você pode maratonar e assistir esse vídeo para você entender como isso deve ser feito. Vamos lá. A palavra adicto é usada para referenciar usuários de drogas. A mesma deriva do latim e significa escravo, sendo a relação que os indivíduos possuem com os entorpecentes. Diante dessa dinâmica social problemática, é importante que as drogas ilícitas sejam combatidas no Brasil, tendo em vista os inconvenientes que acarretam para a sociedade. No entanto, em decorrência da erradicação não efetiva, há o aumento na criminalidade e gastos na saúde pública. Primeiro ponto, rever esse uso do no entanto. Segundo ponto, esse seu início acabou ficando um pouco confuso, então você poderia ter, mencionado que, trazendo, por exemplo, alguma alusão que confirmasse as consequências desse uso de droga. Porque aí ficaria mais fácil na sequência você reiterar que esse combate ele não está sendo efetivo. Então, por exemplo, você poderia ter colocado lá a data, que tem nos textos de apoio, que é a data da campanha, instituída aí para coibir o consumo de drogas. Então, você poderia ter pegado nessa perspectiva, sabe? Você poderia ter trazido aí a importância desse combate, a necessidade desse combate, como ações são realizadas para evitar esse combate, e aí depois você traria uma adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o ideal seria o quê?
que isso melhorasse ou que houvesse, né, ações efetivas, beleza? Então, olha só. Quando você fala, né, o combate ao uso de drogas, então você colocou assim, ó, em decorrência, no entanto, em decorrência da erradicação não efetiva, aumento da criminalidade e gastos na saúde pública. Olha só, como que você poderia ter reformulado esse período no sentido de dar mais ênfase à questão do combate não efetivo. Então, você coloca assim, ó, nessa perspectiva, como esse combate não é efetivo, consequências relacionadas ao aumento da criminalidade e aumento da criminalidade e dos gastos na saúde pública são sentidos pela população brasileira, entende? Então, olha só, não basta apenas você colocar o conectivo. É importante que você vá fazendo essas retomadas ao tema para assegurar que há gancho semântico. Quando você traz ganchos semânticos no texto, você assegura que haja progressão, você assegura que haja articulação, você assegura que esses elementos, né, de retomada são atendidos no texto, beleza? Então, seguimos. Primeiramente, é notório analisar a lei antidrogas que vigora no país desde 2006. Isso porque a legislação discorre acerca do tráfico com pena de detenção entre 5 e 15 anos, enquanto o adicto, portando quantias não especificadas do ilícito, não possui punição similar. Esse usuário, ao ter os seus recursos financeiros esgotados pela compra contínua do entorpecente, passa a adquirir dinheiro ou objetos de valor por meio de furtos e assaltos, na tentativa de não permanecer em abstinência. Sendo assim, parte da criminalidade ocorre com esse objetivo, que passa a preocupar cidadãos com as abordagens violentas que podem sofrer e seus bens materiais possíveis de apoderamento, despertando temor social e sentimento de insegurança. O que aconteceu aqui na tua redação? O seu parágrafo ele está fraco na argumentação e também na alusão. Por quê? Porque como que funciona? Primeiro, ali no tópico frasal, você deve trazer o argumento que você vai defender, tá? O básico aí da redação. E aí, na sequência, aí sim, nos próximos períodos, você vai trazer a alusão. E aí, depois, você vai argumentar e refletir sobre essa alusão. Então, se você já me traz a alusão no tópico frasal, é como se o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, o seu primeiro período depois do tópico frasal, ficasse faltando alguma coisa. Ele ficasse com uma abordagem superficial. Ele ficasse com uma abordagem expositiva. Então, é por isso que você tem que ter esse cuidado na sua redação. Então, você poderia ter relacionado, então perceba assim, ó, você colocou a parte da criminalidade ocorre com esse objetivo. Então, o argumento que você ia usar é sobre a questão da criminalidade, né? Então, olha lá, ó. Primeiramente, sugestão de reescrita. Primeiramente, é importante ressaltar que esse ineficaz controle das drogas ilícitas aumenta a
criminalidade. Beleza? Então, você usou o conectivo, reiterou, né, o que você vai abordar, usou palavra que indica juízo de valor, retomou as palavras-chave da proposta e trouxe o seu argumento, que é falar da criminalidade. Então, agora, o que se espera? Se espera que você traga uma alusão que realmente comprove o aumento da criminalidade devido ao uso das drogas ilícitas. Então, pensando aí na sociedade em que nós vivemos, você poderia ter usado como argumento essa lei que você colocou atrelada ao aumento das facções, ao fato de que hoje no Brasil as facções elas são financiadas pelo uso de drogas. E aí, a partir do momento que elas vendem mais drogas, que elas comercializam esses entorpecentes, eles têm acesso a mais armas, a mais poder, a mais dinheiro, e aí vira um ciclo infinito. Desembocando aonde? Lá na sociedade com o aumento da criminalidade. Entendeu? Então, é nesse sentido que você deveria pensar no seu argumento. Pensando em que medida essa lei, por não penalizar, por não punir o usuário, ela acaba incentivando, ela acaba ensejando o cometimento de crimes, entende? Então é nessa perspectiva que você tem que desenvolver o seu texto, beleza? Então olha só, no que diz respeito ao domínio de língua portuguesa, à coesão desse parágrafo, à coerência, ao atendimento ao tema, não tem problema, sua redação está perfeita. O problema maior está no quê? Na questão do conteúdo, na questão da sua argumentação. Então, é bem importante que você reveja, que você reorganize aí esse seu parágrafo, tudo bem? Ademais, o uso de substâncias alucinógenas é retratado há 2 milênios. A obra Odisseia de Homero, poeta grego referência para o gênero épico, descreve em alguns versos poções sutis que eram excelentes para a fuga da realidade. Analogamente, o uso de entorpecentes tem como meta esquecer problemas particulares. Qual é a fonte dessa informação? Qual é a fonte disso? Nesse escopo, com necessidade urgente de escape, o consumo de quantidades excessivas durante um curto espaço de tempo causa episódios de mal-estar e, em casos mais graves, induzem, olha lá, ó, o consumo induz, revê aí a questão de concordância, tudo bem? Então, olha só, às vezes nós escrevemos períodos muito extensos, e aí quando esses períodos são escritos dessa forma, a chance de nós errarmos concordância é muito alta, então tem que ter essa atenção. Induz o óbito, caracterizado como overdose. Desse modo, serviços de saúde pública são acionados para prestar socorro com o uso de mão de obra dos profissionais, materiais e leitos para internamento. Sendo assim, o uso e o gasto destes recursos poderia ser direcionado, né? Então, o uso e o gasto poderiam ser direcionados a outros cidadãos, caso o uso de tóxicos ilícitos fosse efetivamente combatido. Então, o que eu quero que você perceba aqui na sua redação? Veja bem, você falou para mim aqui no início, né, do seu parágrafo, no final do seu parágrafo de desenvolvimento, que há o aumento da criminalidade e gastos na saúde pública. A alusão que você trouxe aqui é da obra Odisseia de Homero. Então, a alusão que você trouxe, ela não está totalmente pertinente com o argumento. Ela é uma alusão mais genérica. Então, essa sua alusão, ela ficaria melhor, ela seria melhor aproveitada, podemos dizer assim, se você tivesse apresentado essa alusão lá na sua introdução. Então, se você tivesse contextualizado a sua redação usando
essa alusão. Aqui você poderia ter reformulado o seu tópico frasal pensando nesse sentido. Olha lá, olha o gancho semântico, como que ele deve ser construído, meu amor. Olha só. Ademais, para além dessa, usa retomada anafórica, dessa violência, ademais, para além dessa violência, os problemas de saúde pública são potencializados pelo uso abusivo dos tóxicos. Tá vendo? Aí agora eu vou pensar numa alusão que comprove isso. Então você poderia, por exemplo, ter mencionado, né, a Cracolândia, ter mencionado a questão da gravidez, né, dessas usuárias, ter pensado nos problemas de saúde mesmo que essas dependentes têm, principalmente relacionados a infecções sexualmente transmissíveis. Então, pensar nesse sentido. Então, aqui seria o caso, por exemplo, de você trazer dados, de você trazer exemplos, de você comentar como essas pessoas, elas ficam vulneráveis e suscetíveis, né? Elas ficam suscetíveis a outras doenças, por compartilharem seringas, por consumirem essas drogas juntos, devido ao fato de que muitas acabam se prostituindo e acabam não usando preservativo, pelo fato de que muitas acabam não se alimentando de maneira direta, né, de maneira efetiva. E aí sim, meu amor, o seu argumento seria relacionado, o seu posicionamento seria bem efetivo aqui, tudo bem? Seguimos. Para evitar problemas decorrentes do uso de drogas proibidas no Brasil, é necessário que exista o combate efetivo. Evita colocar assim devido às consequências mostradas anteriormente, né? Que exista um combate efetivo. Desse modo, a Câmara dos Deputados deve, em conjunto com as demais esferas do Legislativo, suscitar punições mais severas aos usuários por meio de autoração na lei de antidrogas. O ideal seria você colocar, né, uma comissão, colocar um projeto que visasse a aumentar aí a abrangência dessa lei. Quando você pensar em propostas que envolvem leis, o ideal é que, para além de você falar que haja mudança na lei, é preciso que ocorram mudanças nas leis, você precisa pensar que quais serão essas mudanças? Como serão essas mudanças? Então, é nesse sentido que você tem que pensar, para aumentar aí a sua nota no modo meio, tudo bem? Assim, ocorrerá a coibição dos aditos sob efeito da penalidade mais severa, atenuando o uso de entorpecentes, reduzindo as mazelas que os mesmos provocam em toda a sociedade. Aí, olha só, eu quero aproveitar para fazer um comentário final aqui, ó. Aqui você usou o mesmo e aqui você usou a mesma. Mesmo e mesma não devem ser usados para retomar. Eles não são pronomes de retomada. Então, não utilize-os no texto. Então, você não pode colocar assim: eu tive aula com a Priscila, a mesma estava cansada. Eu vi a Priscila, a mesma estava feliz. Então, você não pode usar para retomar, tudo bem? Então, vamos lá. Na competência 1, você vai perder pontos porque você teve errinhos de concordância. Na competência 2 e 3 também, porque as alusões não estão bem relacionadas. Aqui você vai perder devido ao uso do mesma. E aqui também pela falta de modo meio efetivo na sua redação. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota. Bora, minha filha? Bora escrever redação, hein? Vamos lá, meu amor!